Eleições pegando fogo, hein, pessoal? Pablo Marçal sendo ameaçado, candidatura por um fio. Estão pegando no pé da fera, hein? Será que ele vai perder o direito de concorrer às eleições de São Paulo? Vamos ver nesse vídeo. Fiquem até o final para vocês entenderem isso aí. Pablo Marçal, que está aí, todo mundo pressionando, toda a imprensa batendo em cima, e eu vou trazer para vocês uma revelação bombástica nesse vídeo. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque a cidade e a região que você está do Brasil e do mundo. Pessoal, vídeo revelador bombástico. Já vai deixando o like também no vídeo, se inscrevendo aqui no canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, meu senhor e minha senhora, bora pro vídeo. Assim que a gente trata. Pré-candidato José Luiz da Atena afirmou em entrevista ao Flow Podcast que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ofereceu ajuda caso ele vença as eleições, embora tenha ressaltado que Tarcísio atualmente apoia o prefeito Ricardo Nunes, que é pré-candidato à reeleição. Da Atena enfatizou a importância do apoio político do governo estadual, especialmente se eleito, mas deixou claro que não espera apoio explícito de Tarcísio durante a campanha. Começo contigo, Consta, como é que analisa esse gesto do governador Tarcísio, se ele de fato aconteceu, como está sustentando aí o da Atena, o que achou? Pois é, se de fato aconteceu, é uma boa condição, né? O Tarcísio tem um hábito, às vezes, de ser pragmático demais, né? E a própria presença do Kassab no bloco do seu governo é um incômodo constante, uma lembrança, né, de que, tudo bem, política é a arte do possível, mas que o Tarcísio não é exatamente um representante dos conservadores, digamos assim. Ele era um tecnocrata com uma visão mais prática, né, de resultados, até positivista, como quase todo militar no Brasil, e que o Bolsonaro deu autonomia e fez uma boa gestão, e está fazendo uma boa gestão à frente de São Paulo. Tudo isso precisa ser reconhecido, mas ele está longe de ser um líder da direita no Brasil para enfrentar o sistema, que é todo ele podre e esquerdista. E o da Atena entra onde nessa história? Na podridão. O da Atena não é esquerdista porque o da Atena não é nada. Ele é oportunista, né? Ele andou dizendo aí que se o Biden pode existir, ele também pode. Bom, no caso do Biden a gente sabe, né? Ele está senil e ele não conseguiu esconder isso de ninguém naquele debate. Qual é a desculpa do Datena? Está só enrolando uma vez mais os seus potenciais eleitores, porque toda eleição ele vem com esse papo e desiste no final da rota, né? Então, surpresa para mim não é se ele vencer ou se o Tarcísio oferecer ajuda. Surpresa para mim é se ele realmente for candidato. E você, Fabi, como é que interpreta essa sinalização do governador? Conseguiu entender? Difícil. Eu não consigo entender de verdade, eu tento, me esforço, eu sempre tento olhar para o Tarcísio dessa forma aí pragmática, mas eu tenho que confessar que para mim é um tanto difícil. Nós temos uma guerra cultural gigante. Em São Paulo, então, são dois gigantes, porque para quem vive, principalmente na cidade de São Paulo, sabe que é um antro, né, de progressistas, basta ir na Vila Madalena e hoje em dia está espalhado em tudo quanto é lugar. Então toda a briga é boa, a gente precisa entrar em todas elas. E é politicamente também através das ferramentas, né, que tem um governador do estado. Ele falar isso para o Datena, acho bastante controverso. Pelo que eu sei, o Datena está na linha ali da esquerda também, né? Provavelmente ele também não, eu acho ainda que ele vai desistir dessa candidatura, né? A gente já tem candidaturas sendo concretizadas e a dele, a gente sempre sabe que ele faz esse jogo. Eu não entendi queimar cartucho desse jeito, tá? Então, realmente vai ficar aí, né, na expectativa, mas sempre a gente põe uma ressalva. Quando for falar, se não tiver muita certeza do que for falar, é melhor ficar quieto, porque o Datena foi lá e usou essa informação aí no podcast Flow. Eu não assisti o Flow ainda, eu vou assistir, faço questão de assistir as falas completas aí do Tarcísio, porque eu me interesso, do Tarcísio não, do Datena, eu me interesso pelo que ele pensa, embora eu ache que ele fique muito bem na TV fazendo aquele programa sensacionalista dele. Agora, Silvio, será que o Tarcísio está pensando mais adiante? Será que o governador acha que essa candidatura do Datena pode ser viável, ele pode ser eleito, e aí, nesse caso, quer manter com a Prefeitura de São Paulo uma boa relação, um bom relacionamento, caso o Nunes não seja reeleito? Será que está pensando lá na frente o Tarcísio, Silvio? Como é que você interpretou? Não, eu vou puxar outro fio nessa história. O Datena não é sério.
a candidatura do Datena não é séria, assim como qualquer filiação partidária do Datena não é séria. Tenho aqui aberto uma reportagem do portal UOL, por exemplo, porque assim fica debaixo de qualquer guarda-chuva de desconfiança das agências de checagem. E a reportagem diz: do PT ao PSL, Datena já passou por 10 partidos, mas nunca chegou à eleição. Isso é o título da matéria, publicada em 4 de abril deste ano, às 11 horas e 45 minutos. Alguém acha que o Datena é sério como político? É claro que não. Alguém se lembra? Aliás, muita gente deve se lembrar da reunião do Datena com Guilherme Boulos, numa espécie de jantar improvisado. Quem mandou vazar aquele jantar? Será que não foi o próprio Datena que fez vazar aquele jantar? O Datena que está, segundo a própria liderança tucana, que hoje, pasmem, é chefiado, um diretório chefiado pelo José Aníbal. Há algo mais antiquado na política paulista do que o José Aníbal, que foi petista, inclusive. Ele é o melhor exemplo do que significa o teatro das tesouras. Ou seja, o Datena está apoiando a Tabata Amaral lá na ponta. Então nada disso é sério. Então eu vou puxar por esse fio, a despeito de qualquer declaração do governador de São Paulo, que tem outros compromissos com o estado de São Paulo. A eleição paulistana é uma eleição bagunçada, como a gente falou ontem, uma eleição tumultuada, confusa, cheia de gente que não deve ser levada a sério. A única coisa que o eleitor paulistano, e a cidade de São Paulo é muito importante pela densidade eleitoral, São Paulo é um estado, tem a força de um estado, é combater, é tentar evitar que um invasor de propriedade, alguém que prega a invasão da casa dos outros, chamado Guilherme Boulos, que é um impostor político, seja eleito. Essa é a prioridade neste momento. É aquela franja mais radical da esquerda. A esquerda woke, aquela esquerda progressista. É a Kamala Harris da vez. E olha, ainda sobre a eleição municipal aqui em São Paulo, um outro destaque: o pré-candidato Pablo Marçal contratou advogados considerados de bom trânsito político para tentar evitar contestações e ameaças à sua candidatura. Foram contratados Gustavo Bonini Guedes e Tiago Bovério, ambos com histórico de clientes no meio político. Guedes é advogado do ex-presidente Michel Temer e recentemente ajudou a livrar o senador Sérgio Moro de ter o mandato cassado no processo que apurava suposto abuso de poder econômico. Já Bovério advoga para o PSD de Gilberto Kassab e atuou em casos do governador Tarcísio de Freitas. Começar contigo, Fabi. A gente falava até sobre isso ontem aqui no programa, né, sobre essa indústria que se transformou a justiça eleitoral no Brasil. Está correta aí essa decisão do Marçal, então, de tentar se blindar com advogados que têm ali na carteira de clientes muitos políticos, Fabi? Bom, o Pablo Marçal, ele costuma dizer que ele não curte muito processo. Então vai estar realmente na profissão bem errada, porque tudo vai ser judicializado. Se você não tiver essa retaguarda boa, e é interessante, eu fico tão triste de falar isso, né? Advogados que são reconhecidos pelo seu trânsito político. Oh, meu Deus, né? Merece aqui um ai, porque era tudo que eu não gostaria de ouvir. A gente gosta de quando a pessoa é muito técnica, boa, muito boa. Eu dou um exemplo aqui de advogados que hoje está advogado, mas já foi desembargador, que é o Sebastião Coelho. Alguém que, quando eu vejo tecnicamente, aplaudo de pé, tá? Então dá para a gente ver. Mas em matéria processual, e principalmente processual eleitoral, tem poucos profissionais bons, porque é vasta a legislação e tem realmente essa questão política que você tem que se adequar, dependendo se é eleições municipais, federais e também a região do Brasil. Creio que no Nordeste isso é ainda pior, tá? E tem lugares aí do Brasil que a justiça é um pouquinho pior ainda. Então tá certo, não tem o que falar. Contratou gente que já tem um currículo, né? Esse processo do Moro foi muito bem defendido e também do Tarcísio. Eu não sei direito qual processo se trata, mas sabemos que não tem nenhuma retaliação, né, jurídica. É isso, gente. Para quem quer se colocar nesse meio, tem que ter essa retaguarda jurídica boa com trânsito político.
Pois é, né, Consta, aquela frase que eu não sei atribuir a quem, né, mas é uma frase que está se tornando célebre, vi outro dia nas redes sociais, aí tem o autor dela, talvez já definido, mas que é o seguinte, né, um bom advogado conhece as leis, um ótimo advogado conhece os juízes. No Brasil atual parece que essa máxima está tendo que ser aplicada, né, Consta? Sem dúvida, né? A gente adoraria que fosse diferente, mas no Brasil as conexões acabam falando mais alto do que uma defesa técnica. A Fabi lembrou do Sebastião Coelho à frente do caso do Felipe Martins, foi entregue uma peça impecável, mostrando cada absurdo da prisão, mas ele continua preso. Enquanto que alguns advogados podem ter costas quentes e relacionamentos pessoais, assim, digamos, amigáveis com ministros ou juízes importantes, e no Brasil do arbítrio, no Brasil do governo de homens e não de leis, que é a grande diferença de uma república para uma republiqueta. Uma república tem império de lei, uma republiqueta tem caudilhos, tem tiranos, tem donos do poder, né, e ali eles podem tudo. Então o Pablo Marçal parece estar se adaptando a essa realidade. Já é uma forma pragmática, talvez excessivamente pragmática, de confrontar o sistema. Eu estou brincando porque, sem dúvida, e eu já fiz essa análise antes, o Pablo Marçal não representa o perfil de alguém que vai peitar esse sistema podre. Ele parece justamente o perfil de alguém que vai navegar muito bem por ele e se adaptar rapidinho. Ele está com outro problema maior do que a judicialização, que ainda pode acontecer, dependendo das chances concretas dele, que é a falta de tempo na TV, né? Ele não conseguiu articular isso direito, então ele está de fora. Ele vai ter que contar apenas com o seu poder de coach em comunicação nas redes sociais para compensar a ausência da TV. Pois é, Silvio, a gente falava antes do Datena, e no caso do Marçal, será que dá para confiar que a candidatura vai decolar, ou você também tem um pé atrás? Será que ainda, até por essa questão político-partidária, né, pelas dificuldades judiciais também, não só pela personalidade dele, mas também pode ser que não saia do papel essa pré-candidatura do Marçal? Silvio, como é que você está vendo? Brown, eu ainda tenho alguma dificuldade em compreender quais são as ideias do Marçal. O que é que ele propõe para a cidade de São Paulo? Quais são os projetos dele? Para mim ainda me parece algo muito incipiente. Eu gostaria de conhecer o programa de governo dele, por exemplo. O que é que ele propõe para a segurança aqui na cidade de São Paulo? Para a zeladoria pública, para a educação, para a saúde? Então eu vou aguardar para tentar entender qual é a proposta do Marçal, além da figura que ele se apresenta, além do personagem, vamos chamar assim, porque o personagem pouco importa, importa aquilo que ele vai apresentar para a cidade. De fato, tem pouco tempo de TV, é um partido nanico, como o Rodrigo acabou de trazer, com dificuldade de coligação, mas o mais importante, e repito, é saber o que é que ele quer acrescentar para aquela que é a maior cidade do Brasil, o centro financeiro, o coração financeiro do Brasil e a maior densidade eleitoral do país, porque essa eleição municipal também terá reflexos na eleição futura, em 2026, tanto faz, governo de São Paulo, presidência da República, tudo passa por aqui, tudo passa por São Paulo. Em relação à judicialização, a questão, como a Fabi abordou agora há pouco, sobre advogados, é muito triste hoje pensar que os tribunais são políticos. Talvez o maior desafio ao longo dos anos de depuração seja você tirar a política dos tribunais, tirar a política do poder judiciário, porque assim a Constituição diz. Poderes independentes, harmônicos, mas independentes. Ou seja, justiça não é lugar para política. Juiz não deve olhar a capa de processo, e muito menos ter lado. Então eu acho que esse é o grande desafio, mas vai demorar tempo, hein? Ainda falando das eleições municipais, tem uma outra informação aqui sobre isso, saindo de São Paulo, falando das eleições pelo restante do Brasil.
Olha só, mesmo sob a liderança de Lula, no Nordeste, região onde, segundo pesquisas de opinião, o presidente teria a melhor avaliação, o PT enfrenta dificuldades para emplacar candidatos nas capitais do Nordeste. Atualmente, o PT não tem prefeito em nenhuma capital do país e no Nordeste, em 5 das 9 capitais estaduais, o partido nunca venceu as eleições municipais desde a redemocratização. Vou inverter a ordem, começo contigo aqui, Silvio, e tem uma contradição gritante aí, né, entre isso que a gente traz no próprio enunciado, né, as pesquisas que mostram essa alta taxa de popularidade de Lula no Nordeste, mas, por outro lado, os políticos que se associam a ele, que tem no Lula um grande cabo eleitoral, não conseguem vencer, o partido não consegue viabilizar nenhuma candidatura nas capitais. O que é que acontece, Silvio? A resposta é um pouco óbvia, a meu ver. O Lula não é um bom cabo eleitoral. É disso que se trata. O Lula, em cima de um palanque, ele está muito longe do que um dia ele foi, inclusive. Não só porque o discurso dele está ultrapassado, como também porque ele não junta mais gente. O PT não junta mais gente. Antigamente, você tinha a força do sindicalismo, que também hoje não é mais uma realidade. O MST, talvez consiga colocar alguém, mas o Lula é um presidente de turno que não pode pisar num saguão de aeroporto, que não pisa num saguão, num terminal de ônibus, que há 2 semanas desmarcou agendas em Santa Catarina, onde aconteceu o CEPAC, o CIPEC, que desmarcou a agenda de lançamento do Plano Safra em Rondonópolis, que desmarcou a participação dele em Goiás. E por quê? Porque ele está evitando contato com as ruas, porque tem medo. O Lula tem, inclusive, um trauma de vida, que é a vaia do Maracanã nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Ali ele descobriu do que se tratava. E a Dilma viveu isso também com a Copa do Mundo. Então, o Lula sabe que ele não junta mais gente. E em cima do palanque, ele não tem falado mais lé com cré. Vamos ser honestos. Os discursos do Lula se parecem muito com os de Joe Biden. Ele não consegue concluir os raciocínios. E quando ele fala, são discursos muito antigos. A realidade, ela se impõe, Brown. E o Lula está ultrapassado. E o brasileiro já entendeu isso porque o eleitor não é idiota. O eleitor sabe disso. E o candidato também não é idiota. Porque ele sabe que para ser eleito ele precisa de um bom cabo eleitoral, e o Lula não é cabo eleitoral. Nem os ministros dele são cabos eleitorais. Você levaria o Haddad, você candidato a vereador, levaria o Fernando Haddad, depois dessa enxurrada de memes que dominou a internet para cima do seu palanque? É claro que não. Existe uma máxima no interior aplicada à política, Brown, que é mais ou menos assim: a fidelidade canina, política, ela vai até a hora do velório. Mas ninguém vai para debaixo da terra, junto no caixão, com ninguém. Então, eles sabem, os candidatos sabem o que é que está acontecendo. E o presidente Jair Bolsonaro, de uma forma misteriosa, que talvez um dia alguém vai explicar, ele perdeu as eleições de 2022 e ele é a figura mais popular do Brasil hoje. Diga lá, Fabi. Exatamente esse é o ponto. Vamos trazer também aqui para o estado do Rio de Janeiro. Está acontecendo a mesma coisa. Cidades pequenas, o Lula virou persona não grata. Se candidatos que nem Eduardo Paes, ele está ensaiando, né? Falando, não sei se eu vou colocar esse senhor aqui no meu palanque. É meio isso. Em várias cidades pequenas também. Então, o Lula, primeiro, aqui em São Paulo, eu faço votos para que o Boulos traga Haddad para o seu palanque, vai ficar tão bonito. Boulos, leva o Haddad, leva o Lula, acho maravilhoso. Mas é real isso. E aí a gente vê a força popular natural, porque a gente sabe que o Bolsonaro não tem mídia ao seu favor, pelo contrário, né? A gente sabe que todo dia é culpa do Bolsonaro por algum motivo, e mesmo assim ele leva, né, milhares e milhares de pessoas, arrasta multidões por onde quer que vá. Isso o Lula não tem. E o Silvio lembrou bem, ele tá magoado, ele tá ranzinza, ele tá bravo, ele tá chateado. Agora com o Janja, né, longe, vai ficar mais chateado ainda. E não tem jeito. Ele é um cara impopular. A gente dá para fazer essa comparação muito claramente. Pega as cenas lá do Maduro na Venezuela, né, e pega da Corina e o seu candidato e vê a diferença com povo e sem povo.
eu acho que a gente pode começar a pensar desse jeito, né, com todo o respeito ao TSE. Diga, Consta. Além do que os meus colegas disseram, tentar trazer um outro lado, né? Eleição municipal tem uma dinâmica diferente, muito diferente. O Lula é uma figura conhecida nacionalmente, ele é lá associado às ideias de esquerda, que tem um público cativo no Brasil, né? Populismo, demagogia, ideologia da inveja, isso vende para pelo menos ali 1/4 a 1/3 do eleitorado. Então ele tem lá esse recall, né? Essa atração em âmbito nacional, em que pese a explicação necessária da sua vitória, com um empurrãozinho do sistema, né, que ele não consegue sair nas ruas, e o Bolsonaro, que perdeu, é extremamente popular, como o Silvio apontou. Mas eu quero trazer esse aspecto porque a eleição municipal tem outro foco. Eu vou até fazer um parênteses, a Marina Helena, do Novo, hoje foi sabatinada pelo UOL. Houve lá uma militante, né, que quis falar de aborto, interrompendo a Marina e impedindo a opinião dela sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, naquela coisa um tanto cruel, né, de infanticídio, e aquilo pegou boa parte da entrevista, que virou um debate, a jornalista sem entender o seu papel, a militante disfarçada de jornalista atropelando e encerrou. E aí eu pergunto assim, tá, além da militância e do profissionalismo muito questionável da jornalista do UOL, o que o aborto tem a ver com a gestão da cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, a prefeita agora vai começar a aprovar aborto. Então, de novo, né, a eleição municipal está preocupada ali com coisas mais práticas do dia a dia, do cotidiano, né, de quem mora, porque a gente mora na cidade, né? Enquanto que ideias mais abstratas, que o PT consegue seduzir um ou outro incauto, os alienados, a elite culpada, isso fica mais restrito à eleição do governo federal, da presidência, né? Então, o PT vai levar um sacode nos municípios. Isso está meio claro, né? Acho que não só pela impopularidade do Lula, que está pior do que a média, isso é difícil, e falando mais bobagem, o governo não está bom, pelo contrário, então ele vai ter esse problema, mas independentemente disso, qual é a prefeitura, qual é o poder executivo local da turma do PT, do PSOL, que tem um bom histórico para mostrar, que tem resultados? Porque na hora da eleição municipal isso pesa muito mais. Então, me parece, Brown, que o Lula vai amargar aí uma vergonhosa derrota nessa eleição municipal. Bom, já que o Consta falou da Marina Helena, a gente tem uma outra informação aqui das eleições municipais em São Paulo e sobre a candidatura da Marina Helena, do Novo, é o seguinte, de saída... Fala pessoal, voltamos aí com as informações, né? Pablo Marçal aí, todo mundo querendo tirar ele do jogo, né pessoal? Candidatura aí por um fio. Eu acho que o Pablo Marçal tem que se blindar ao máximo aí, juridicamente falando, né, com seus advogados, assessoria, porque estão tentando de toda forma, porque sabe que o Pablo Marçal veio para ganhar, né? Nós não sabemos aí se o Nunes vai ganhar essa reeleição, né? Mas que tudo indica que sim. Mas também tem um Pablo Marçal que está na corrida aí, querendo vencer a todo custo. E a imprensa bate em cima do Pablo Marçal, né, pessoal? Bate mesmo, sem dó. E eu acho que o Bolsonaro fez uma péssima escolha, na minha visão, na minha opinião, em apoiar aí o Nunes, né, para a reeleição. A gente sabe aí que o candidato que deveria estar concorrendo era o Salles, né, Ricardo Salles, que o Bolsonaro, imagino que pelo partido do PL, né, o Valdemar da Costa Neto, entrou no meio e falou, não, vai ser o apoio para o Ricardo Nunes, né, pessoal? E o Nunes está aí concorrendo à reeleição. O Nunes já falou que não é bolsonarista, eu já falei isso aqui no canal, tem vídeo dele, ele diz que é ricardista, que não é bolsonarista. E eu acho um tiro no pé que o Bolsonaro deu. Eu acho que o Bolsonaro às vezes tem um dedinho podre para escolher algumas pessoas, ou entra em algum jogo político aí por trás de pessoas que
fala para ele fazer certas coisas e ele vai e faz, né? Eu sei que o Bolsonaro tem boas intenções, é claro que a gente torce, a gente é bolsonarista, a gente tá aqui, mas depois a gente vê analisando friamente, eu não sei se ele faz no impulso, sem pensar ali, mas eu acho que o Bolsonaro precisa de uma boa assessoria aí para falar de fato, escolher bem as pessoas que ele coloca no poder. Tanto é que o STF tá aí, né, pessoal? Quem o Bolsonaro escolheu para assumir as cadeiras do STF, infelizmente, já entrou no jogo da esquerda, né? A gente vê muito aí o André Mendonça, né, o Nunes Marques, todos esse pessoal aí que já entrou no jogo político da esquerda ali no STF, jogando do lado deles, né? Então, é um caso assim de estudo mesmo que o Bolsonaro tem que fazer com essas alianças. E eu não entendi muito bem essa escolha que foi feita, porque o Valdemar da Costa Neto já deu várias entrevistas falando que o Bolsonaro tem carta branca no partido, que o Bolsonaro ele escolhe quem ele quer, ele que é o dono, ele que manda e desmanda, mas nessa prefeitura de São Paulo não foi bem assim, né, pessoal? A gente sabe muito bem que aconteceu, foi totalmente diferente, apoiando um candidato que nem é bolsonarista, né? Tudo jogo de interesse, jogo político, e o Salles era o ideal. Agora, entre Salles, pessoal, entre Salles, Ricardo Nunes, não vou nem colocar o Salles, entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, eu fico com o Pablo Marçal. Coloque aqui a sua opinião, o que você acha aí, se eu estou certo ou se eu estou errado. Essa é a minha opinião, gente. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês também. Coloque aqui a cidade que você está falando, a sua opinião aí, se você é de acordo aí com esse apoio do Bolsonaro no Ricardo Nunes para a reeleição de São Paulo, ou se você apoia Pablo Marçal, ou, né, no caso, o Pablo Marçal ou o Ricardo Nunes. Queria saber a sua opinião nisso aí. Eu acho que a escolha ideal seria o Salles, né, pessoal? O Salles era o cara pro Bolsonaro apoiar aí da direita. Ele sim bolsonarista, ele sim, né, já trabalhou com o Bolsonaro, tinha tudo para fazer um bom governo aí para a prefeitura de São Paulo. Mas eu não concordo, cara, acho que foi uma péssima escolha. Ricardo Nunes não é bolsonarista, não é de direita, acho que tem um jogo político por trás aí, né? Não entendi muito bem, mas essa é a minha opinião. Coloque a sua opinião que nós vamos ler todos os comentários de cada um de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like já no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de análises políticas. Nós estamos aqui diariamente, todos os dias, trazendo as melhores informações para todos vocês. Só clicar no botão inscrever-se, clica nesse botão. Clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos diariamente. Deixa o like no vídeo e compartilha, pessoal. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais patriotas possam saber da verdade. Esse é um canal patriota, a gente traz aqui a verdade, doa quem doer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.